Hoje estamos online. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Isabel, sou responsável pelo setor de qualidade da Animate Netparks. Agradeço desde já a presença de todos, de quem já está online e de quem vai nos assistir posteriormente. É importante lembrar também que a nossa transmissão vai ficar disponível no canal da empresa para quem quiser consultar posteriormente. Os, os nossos webinars, eles têm o intuito, né, de compartilhar conhecimento de produtos, novas funcionalidades e também nossos parceiros. A gente sempre acaba envolvendo ações internas e ações externas, integrando sempre os nossos colaboradores e também nossos clientes, que é o nosso principal objetivo de hoje. A ideia do webinar de hoje é demonstrar o uso do Animate Workstation na visão de um médico de radiologista. E hoje também temos o nosso convidado especial, que é o doutor Marcelo Dalcin. Boa tarde, pessoal. Então, eu passo a palavra para o doutor Marcelo, para ele se apresentar e darmos, então, início à nossa apresentação. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou Marcelo Dalcin, eu sou médico radiologista especializado em imagem do sistema musculoesquelético, trabalho na Medvia Diagnóstico e sou sócio da Medvia Diagnóstico e da Animate também. Participo bastante com eles do teste e do desenvolvimento de ferramentas novas para a Workstation, auxilio no que eu posso dentro das limitações que um médico radiologista tem em relação à informática. E hoje eu quero demonstrar para vocês um pouco das funcionalidades, principalmente da Workstation. Eu vou mostrar também um pouco do fluxo de trabalho, como é que a gente trabalha, como é que o médico radiologista trabalha no PACS da Animate, mas muito rapidamente, mas vai ser mais focado nas ferramentas da Workstation Animate. É uma Workstation bem completa, que faz basicamente de tudo, tudo que o médico radiologista precisa, e está em desenvolvimento continuado. Então, ela, desde que eu comecei a trabalhar com o pessoal da Animate, mudou bastante. Tem muita ferramenta nova nesses últimos anos, e estão sendo incluídas cada vez mais ferramentas que facilitam a nossa vida, né, a vida do radiologista, e evitam aquelas situações em ter que ficar trocando de um aplicativo para o outro, baixando exame aqui, baixando exame lá, para poder conseguir fazer o que a gente quer com as imagens, certo? Então, vamos lá, Isabel, pode mostrar aí pra gente. Eu já estou aqui com a Workstation aberta. Eu vou mostrar primeiro o PACS para vocês aqui, rapidamente, fica mais fácil de mostrar. Para a gente entender. Então, essa visualização que a gente tem quando entra no PACS da Animate, o usuário loga, um PACS baseado em web, o usuário loga com seu usuário e senha, e tem esta visão aqui, com a lista de exames, alguns filtros e uma área de busca, onde se pode procurar os exames. Normalmente vão ter mais filtros, isso aqui é um ambiente de demonstração, tá? Então não é o meu ambiente de trabalho real. Normalmente são mais filtros aqui. Pode ter um filtro de plantão, que são as emergências que estão entrando, um filtro da worklist do próprio médico, com o nome dele, que são os exames que estão disponíveis para o médico interpretar. E do lado, e aqui vai ser então a lista de exames, né, com todos os dados deles, né, a identificação, o nome do paciente, o médico realizante, que no caso vai ser a própria pessoa que está interpretando, as datas e as descrições de exame. Aqui no início está em branco, mas aqui os exames entram com um prazo, né, estabelecido pelo próprio cliente, seja lá qual for o prazo, e aqui fica um contador com horas e ele vai reduzindo para a gente ter uma ideia do quanto falta para entregar esse exame, quanto tempo a gente tem para liberar esse laudo, né. Então, esse é o ambiente de trabalho. Essas ações que a gente tem aqui que são coisas bastante importantes. Aqui é o Workstation, Web Viewer e o laudo, a tela de laudo. O Workstation, clicando nesse botão, vai chamar o Workstation e vai automaticamente baixar o exame para dentro dela para a gente poder olhar. Existe também a possibilidade de ver o exame dentro de uma workstation, de um web viewer mais limitado, mas que é muito bom para o acesso externo dos clientes e dos médicos solicitantes poderem
visualizar esses exames remotamente. Isso aqui abre até no celular. Então, é uma coisa baseada em web, não precisa instalar nada no computador. Então, para o médico solicitante é muito bom. Ele pode olhar em qualquer momento esse exame aqui, acessando o usuário e senha fornecido pela clínica. Mostrar um pouquinho rapidamente aqui a página de laudos. Clicando ali naquele L, abre essa página de laudos e imediatamente já pula na nossa cara que é um pop-up com os templates de exames, ou seja, as máscaras de laudo normal que a gente costuma usar. Claro, aqui está em branco porque nós não temos, isso aqui é uma área de demonstração, como eu falei, mas vão ter aqui nome das máscaras de laudo, isso aqui abre uma lista que tu pode escolher qualquer uma delas, ou pode pesquisar também simplesmente digitando. Dá para colocar restrições, né? Já entra automaticamente com a restrição da modalidade do exame que foi aberta, no caso era uma ressonância, então ele já entra restrito para aparecer só as máscaras de laudo de ressonância. E se tiver máscaras pessoais, aqui vão estar a lista dos médicos para pesquisar máscaras pessoais. Então daí seria só selecionar a máscara, aqui vão aparecer a lista com os nomes das máscaras e embaixo um preview do que é aquele template, né? Então a gente não tem nenhum porque é só uma demonstração. E daí clicando ali ele vai carregar aqui na janela de laudos, tá? E aqui já tem algumas informações a mais do paciente, né? A informação clínica quando é colocada, se tem exames anteriores ou não. Isso aqui pode ser ampliado, customizado o tamanho da área de trabalho, inclusive a cor dela pode ser customizada, por exemplo, fazer uma cor invertida ou quiser algo tipo um modo escuro, né? O dark mode que está muito na moda hoje em todos os aplicativos. Isso está aparecendo por tudo, né? É bom para não cansar tanto a visão, já é um ambiente com uma tonalidade de cor mais neutra, né? Não fica aquele fundo branco tão cansativo para a visão. E uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês é o sistema de reconhecimento de voz desenvolvido pela Yara Health, que é uma parceira nossa, e que está implantado direto dentro do Pax, roda direto dentro do Pax, não precisa instalar nenhum programa externo e funciona extremamente bem. Então vou mostrar para vocês um pouco disso, da transcrição feita pelo computador, como é que funciona. Vou pegar aqui uma imagem qualquer só para que eu consiga ter uma base do que falar, né? Que radiologista só sabe falar quando estava olhando para a imagem. Então, por exemplo, clicando aqui, discopatia degenerativa em L5-S1, vírgula caracterizada por redução da altura e alteração do sinal do disco intervertebral por desidratação barra degeneração, ponto parágrafo, modificações discogênicas degenerativas do tipo MODIC 2 no platô inferior da L4, ponto parágrafo, não há evidência de protrusões ou abalamentos discais significativos, ponto. Pronto, já interrompi a gravação. Tu viu que como eu estava falando outra coisa logo que eu comecei a gravação, ele acabou já pegando aqui, né? Que eu falei clicando aqui, ele já começou dali. Então até isso ele acertou, né? O reconhecimento de voz está muito bom, ele está muito robusto. Obviamente, esse aqui é um modelo de linguagem que está feito em cima da minha voz, né? Então, como eu já sou usuário desse sistema de reconhecimento de voz há muito tempo, ele fica cada vez melhor. Ele erra cada vez menos, fica cada vez mais preciso. Um usuário novo talvez tenha alguns errinhos. Existe, como qualquer ferramenta nova, existe uma curva de aprendizado, do jeito de falar, né? Uma coisa muito importante, a gente sempre fala que não é a velocidade da fala que interessa muito para o reconhecimento de voz, e sim a articulação na hora de falar muito bem falado as palavras, que ele entende melhor. A velocidade ele depois vai se adaptando. Então podem ver que ficou um texto perfeito, né? Nada, sem nenhum erro. Pelo menos não estou vendo nenhum erro aqui. Bom, vamos para Workstation, que é o assunto realmente desse webinar. Saindo ali um pouco da página de laudos, né? A Workstation da Animat é uma Workstation, ela é baseada em Java, tá? Ela também roda em Windows e Mac. Ela não tem essa limitação do sistema operacional que muitas workstations têm, muitos Pax têm isso, né? O Pax da Animat também abre em qualquer sistema, exatamente por ser um Pax baseado em web, né? Só depende de ter um navegador instalado no computador.
ela roda apenas instalando um pequeno programa de 70, 80 megas, se eu não me engano, que é o gerenciador que fica rodando por trás. Ele é só instalado e atualizado eventualmente, não precisa abrir ele quando vai abrir a workstation. Apenas clica ali no botão de download na lista de exames, que a workstation já lança automaticamente. Então esse programa fica rodando escondido por trás, não precisa. Voltou, tinha caído a tela. Não tem muitos requerimentos em termos de exigência da capacidade do PC, a não ser quando se a gente falar no 3D MPR, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Ela é bastante leve fora a parte de reconstrução multiplanar. Então, aqui a gente tem um exame de uma ressonância magnética, né? Que eu quero mostrar para vocês mais em relação às ferramentas. Podemos ver que aqui em cima tem inúmeras ferramentas. E essa barra de ferramentas é totalmente customizável. A gente pode vir aqui em exibir barra de ferramentas e customizar ela da forma que quiser. Praticamente todas estão abertas. Vou colocar mais uma aqui para a gente ter. Nesses primeiros botões aqui a gente configura, são as funções, né, dos cliques do mouse, que também é 100% editável, botão esquerdo, scroll, clique do scroll, na verdade, botão direito e aqui o scroll propriamente dito, isso aqui é 100% customizável, que também é customizável o controle, as setas direcionais do teclado, também dá para customizar. Aqui esse botão bastante importante, a gente vai ter as divisões das telas, que a gente vai poder mudar conforme necessidade, né, dos exames. Tem alguns colegas que gostam bastante. No músculo é muito comum, eu vejo alguns colegas que usam, colocam todas as sequências do exame, assim, em 4 telas e para interpretar a imagem e ter uma visão completa do exame, né. Quando se fala em coluna, às vezes o pessoal, eu gosto muito de usar umas, que na verdade nem tem aqui, porque eu faço personalizada, dá para colocar layouts personalizados. Eu gosto de loadar a coluna, dividir a tela em três telas verticais, na verdade. Acho que fica melhor para interpretar a coluna. Aqui a gente tem a ferramenta de sincronização. Quando quiser, por exemplo, comparar algum exame, ele não vai sincronizar automaticamente, porque as informações do DICOM não têm essa capacidade, né, de exames feitos em momentos diferentes de sincronizar eles. Então, botando as sequências aqui juntos, uma ao da outra, é possível sincronizar da forma que quer, através de pilha, por localização, então fica bastante fácil. Esse outro ícone aqui a gente fala ele reseta as presets iniciais da imagem, né? Uma coisa bem simples. Agora a gente vai... temos várias outras coisas aqui para mostrar para vocês, né? Uma coisa que eu esqueci... bom, acabaram de falar aqui, o pessoal da Animate falou que se tiver dúvidas podem ir enviando ali, né, no chat, que depois a gente vai ler todas elas e responder conforme a ordem que forem chegando. A gente pode fazer uma discussão bem interessante. Outras ferramentas então que nós temos aqui, Zoom, coisa bem básica, alguns controles de aceleração de hardware que é necessário para fazer as reconstruções tridimensionais. E aqui começam ferramentas mais complexas, que são, por exemplo, os padrões de imagem, de cor. Não vai funcionar muito bem, que não é o exame para isso, mas, por exemplo, a cardíaca. Né? Ressonância cardíaca tem essas sobreposições de cores que são necessárias para interpretação e para outros métodos, né? Então tem todas esses filtros aqui necessários para qualquer método que for preciso, para PET-CT, para os exames de crânio mais complexos e, bom, qualquer método que vocês podem imaginar. No músculo a gente acaba não usando muito porque não temos essas questões no músculo. Dentro da nossa área não tem muito essas questões de sobreposição, assim, de métodos muito qualitativos em relação à cor. Vamos ver o que mais temos de informações para mostrar aqui. Agora vamos a uma coisa interessante.
Vamos começar as ferramentas, então, aqui. Tem umas ferramentas, inúmeras ferramentas de medida. O pessoal do músculo vai gostar bastante disso, porque a nossa especialidade trabalha muito com biomecânica. Né? E biomecânica interessa muito ver relações e medidas de várias coisas do corpo. Então, tem inúmeras ferramentas interessantes. Depois eu vou mostrar um protocolo de Lyon para vocês, como a gente consegue fazer todo o protocolo de Lyon sem precisar de nenhuma que o técnico, o tecnólogo que está operando o aparelho de tomografia não precisa fazer nenhuma imagem. E, obviamente, a gente sabe que tem muitos tecnólogos super experientes que fazem as imagens perfeitas, mas às vezes a gente recebe imagens que não estão adequadas, ou não foi exatamente o que o médico pediu, ou faltou alguma coisa, simplesmente por algum problema no envio, não veio a imagem. Em algumas situações, o médico simplesmente pode fazer todas elas aqui, não tem problema algum disso. Então, por exemplo, na coluna, o protocolo de Lyon é um exemplo muito bom que tem muitas medidas diferentes. Coluna não tem tanta medida, às vezes tem os exames como os raios-x para equilíbrio sagital, que envolvem muitas medidas, e a gente pode fazer todas elas aqui também. Mas uma ferramenta que está sendo desenvolvida, inclusive não está implementada aqui nesse PAX de demonstração, é um contador de vértebras de coluna que a gente consegue marcar todas as vértebras para não ter que ficar, especialmente uma coluna torácica, a gente sabe que é meio difícil de memorizar apenas visualmente quais são as vértebras, até por elas serem muito semelhantes, às vezes é difícil de localizar o início e o final da coluna torácica, a gente vai poder marcar cada uma delas aqui. Deixa eu passar para o exame seguinte, deixa eu ver qual que é o exame seguinte. Deixa eu achar o Lyon para você. Tá aqui o protocolo Lyon. Ó, por exemplo, esse aqui já está pronto, obviamente, esse aqui fui eu que fiz, as imagens já ficam assim, bonitas, isso aqui pode ser enviado, impresso e enviado para o médico solicitante. A gente consegue ver aqui todas as medidas, vem tudo nomeado, todo com a nomenclatura, fica uma imagem colorida, bem bonita, com os ângulos da forma correta, e fica bastante bonito de ver. Fica um exame bem completo, bem visível, facilita a vida do médico. Isso aqui vem, se quiser vir impresso, ele só olha, bate o olho ali, vê a medida como é que foi feita, o ângulo certinho, e fica tudo certo. Mas eu quero mostrar para vocês um pouco isso aqui, como é que isso aqui é feito. Vamos abrir aqui, colocar duas imagens, uma em cada lado, a mesma sequência, né? O joelho em extensão, né? Para a gente fazer a medida do TAGT, por exemplo. A gente clica nesse ícone aqui, seleciona a fusão de imagens. Como são as duas sequências são a mesma, na verdade, né? Que estão uma em cada janela, o próprio aplicativo da Workstation ele já sugere que a sequência, a série para realizar a operação é ela mesma, né? Então vai simplesmente vai sobrepor. Sobrepor a imagem aqui. Num slider com essa imagem selecionada, eu vou controlar a altura de uma das imagens. Né? Vamos botar, por exemplo, lá na tuberosidade tibial. E esse outro aqui, seleciona outra imagem e vamos procurar aqui a porção mais profunda do sulco troclear, para a gente ter uma ideia. Deixa eu ver se essa aqui tá bom ali, né? Só para demonstrar, tá ótimo. E daí eu venho aqui nas medidas, clico aqui nas medidas e escolho essa ferramenta, perpendicular dupla. Foi uma ferramenta que até eu orientei o pessoal aí para desenvolver quando a gente estava fazendo a aplicação dessas fusões de imagens, que é uma ferramenta muito útil. Opa, apertei errado. Desculpa, vou ter que fazer de novo aqui. Não tá com a ferramenta certa. Deixa eu só ajustar. Vamos de novo, então, que eu apertei errado. Vou só ajustar aqui como esse... Bom, tá certo, agora tá tudo certo. Agora vai ficar bom. Maravilha. Então, de novo, a gente pega aqui a ferramenta perpendicular dupla e simplesmente aplica uma linha perpendicular aos côndilos femorais, né? Posteriormente aos côndilos femorais, né? Na verdade, essa linha é paralela aos côndilos femorais, e ele automaticamente já vai colocar mais duas linhas em 90 graus para a gente colocar uma em cada uma das estruturas que a gente precisa medir, que no caso, a porção mais profunda do sulco troclear, e a tuberosidade tibial anterior. E aqui ele já dá a medida. Essa medida é a distância TAGT, que é a distância entre essa linha e essa linha.
2,0 centímetros, né? Então, aqui no caso, até esse paciente tem uma distância TAGT discretamente acima do limite superior da normalidade, que é 2 centímetros. E, então, esse aqui é um exemplo de como funciona extremamente bem essa ferramenta de fusão de imagens para a realização dessas medidas, por exemplo. Outro exemplo aqui para vocês, então, vamos fazer a medida da báscula da patela, né? Ou do ângulo de inclinação patelar, alguns chamam de um jeito, outros de outro. Seleciono aqui o ângulo aberto. E aqui seleciono o maior eixo da patela. E os côndilos femorais. Está aqui o ângulo, 31 graus. Esse ângulo complementar seria o ângulo de fora, né? O ângulo externo disso, né? O ângulo no outro sentido, né? Se somar os dois vai completar 180 graus. Então, mas o que interessa é o ângulo só, né? 31 graus. Também. Inclusive também está alterado. E essas imagens a gente pode salvar, né? Qualquer imagem a gente pode salvar o que quiser para ser depois enviado para o Pax como um resumo. Se eu clicar aqui, ele abre essas opções, eu só dou OK, né? No caso, vou botar aqui capturar a imagem em foco para ele capturar só essa imagem aqui. E aqui ele criou um resumo. Já está aqui a imagem que eu fiz agora, com a medida que eu fiz agora, salvou dentro do resumo, junto com as outras imagens que já estavam ali. Então, independente de ser um protocolo de Lyon, tá interpretando, por exemplo, uma tomografia de abdômen, tem uma lesão hepática, tu quer mandar um resumo com as medidas da lesão, com as imagens dela no pré e no pós-contraste, e colocar setas, nomear, fazer o que quiser, vai poder salvar todas essas imagens, fazer um resumo bem bonito e bem completo para facilitar a vida do médico assistente, né? Em vez dele ter que ficar olhando um exame inteiro, abrindo o computador e ficar perdendo tempo procurando as coisas que estão descritas no laudo, pode ser feito o resumo e enviado essas imagens todas prontas para o médico solicitante, né? Então, o protocolo de Lyon é isso. Essa ferramenta da fusão é muito importante ressaltar, até o José comentou aqui, né, que é uma ferramenta que tem poucas workstations. E realmente, a maioria dos serviços que eu vejo acabam tendo que ter um Mac em algum lugar para realizar essas medidas no Zirix. Das outras ferramentas que eu conheço, nenhuma tem, que eu saiba, pelo menos eu nunca vi nenhuma. Se alguém até souber, depois pode me contar. Então a gente decidiu implantar aqui para evitar isso, porque ninguém hoje quer ficar gastando dinheiro comprando um Mac caríssimo apenas para fazer protocolo de Lyon. Vamos lá, vamos adiante. Então aqui, ó. Peguei uma tomografia de coluna, né, para mostrar um pouco a reconstrução. A reconstrução tridimensional é feita em tempo real. Eu clico aqui, e isso aqui foi renderizado agora. Isso aqui não foi enviado para mim da workstation da tomografia. Isso aqui não veio renderizado. Tá? Até nesse caso aqui, enviaram umas versões com menos cortes, já renderizado o coronal e o sagital. Mas eu sempre prefiro a qualidade da renderização feita na hora. Ó, aqui tem um tempinho para carregar a imagem. A renderização tridimensional feita na hora, a gente consegue fazer os ângulos e orientar para corrigir a posição do paciente da forma que for necessária, tá? E ver o exame muito bem. Fica muito fácil de interpretar assim. Não tem, a gente corrige tudo aqui e vê que a imagem fica perfeita, né? A renderização, eu acho que é a parte mais pesada da nossa ferramenta. E isso que eu estou falando, inclusive agora, José, por acaso, estamos bem sincronizados aí no nosso assunto. É a parte mais pesada da ferramenta, tá? É onde precisa de aceleração por hardware, onde precisa de uma placa de vídeo boa. Tá? Uma placa de vídeo a partir de 2 GB de RAM já consegue trabalhar razoavelmente bem com a renderização multiplanar, apesar que
em exames muito longos eu digo muito grandes, com muitos cortes, por exemplo, uma angiotomografia de um membro inferior inteiro, que chega a ter mais de 1.500 cortes em uma única sequência, isso pode esgotar a memória da placa de vídeo e não conseguir renderizar. O computador que eu tenho é um computador bastante robusto. É um computador com 16 GB de RAM, com uma placa de vídeo, uma GeForce RTX 2060 com 6 GB de RAM. Então, comprei de propósito para não ter problema nenhum para trabalhar e para durar bastante tempo. Então, quem trabalha muito com renderização tridimensional vai precisar disso, né? Inclusive, se por acaso quiser em algum momento ver aqui a renderização tridimensional mesmo, assim, né, com o modelo gráfico 3D aqui da Workstation, isso aqui é renderizado em tempo real, né? E vocês viram, claro, o meu computador é uma máquina bastante robusta, então tu vê que ele reproduz quase que instantaneamente, ele abre sem pestanejar. Então pode ser feito. Aqui também pode ser feito imagens-chave aqui desse 3D, se quiser para enviar. Então, para mostrar uma fratura, para mandar para o radiologista, desculpa, mandar para o médico assistente, isso aqui é muito útil. Tá? Vamos adiante, então. Deixa eu ver aqui qual é o próximo exame que eu tenho aqui para mostrar. Esse era o Lyon. Ah, tá. Eu trouxe aqui uma coluna com contraste. Na verdade, eu não achei o exame que eu queria. A maioria dos serviços hoje em dia, quando fazem os protocolos com contraste, eles mandam, não costumam mandar o T1 pré-FET7 sem contraste. Pelo menos não na realidade do músculo esquelético. Acabei agora, penso que eu devia ter procurado uma ressonância de neuro. Mas, então, para mostrar uma subtração para vocês. Então, na verdade, eu vou fazer uma coisa aqui errada. Vou subtrair o T1 mesmo. Vou subtrair o T1 do gadolínio. E a gente vai ver que vai realçar, entre aspas, né, a gordura que está branca no T1. Tá? Ao menos para mostrar que a ferramenta funciona. Opa, fiz a subtração ao contrário. Deixa eu subtrair daqui. Ó. Então, eu consigo subtrair as imagens normalmente. Aqui, claro, isso que eu estou dizendo, não vai ficar bom porque vai ficar muito preto. Isso aqui não deveria ficar preto desse jeito, né? Porque isso aqui não é um FAT7. Mas dá para entender o que eu quis mostrar. É uma imagem com contraste, subtraiu tudo que não tem contraste. Ficou só o contraste dentro do vaso. Tá? Aqui dentro das artérias está o contraste gadolíneo, né? Subtraindo da sequência da outra. E não é o ideal, né? No caso aqui não foi uma sequência ideal, que não foi feito ter um pré-contraste com FAT7, mas a gente consegue usar para exemplificar a ferramenta, pelo menos. E a gente consegue ver bem direitinho aqui como funciona legal. Mais uma outra coisa que eu queria mostrar, outro exemplo do músculo esquelético, né? Como eu disse, que é a minha área. Esse caso aqui é interessante, uma coisa que está muito em voga hoje, que são as lesões in track off track do músculo esquelético. E a gente consegue fazer mais um exemplo de ferramentas, né? Aquelas ferramentas que eu estava mostrando ali de medidas, elas do tipo protocolo de elas não funcionam só nas imagens bidimensionais sem reconstrução. Aqui então eu vou mostrar um exemplo do uso das ferramentas numa imagem toda rodada, né? Toda que tem que fazer ajustar todos os ângulos para poder ver o ombro, né? O ombro a gente sempre tem que ajustar, botar no eixo da escápula, no eixo da superfície da articular da glenoide, para poder avaliar direito, né? E aqui a gente vê que é um paciente com um Hill-Sachs extremamente severo, com perda da margem óssea da glenoide, né? E a gente vai conseguir fazer aqui as imagens que o traumatologista precisa, que é fazer a medida da perda óssea,
o intervalo Hill-Sachs e calcular o glenoid tract. Deixa eu exemplificar para vocês aqui. A gente vamos selecionar aqui nas ferramentas, selecionamos aqui o círculo de 3 pontos. Eu faço o círculo melhor possível que eu conseguir encaixar na glenoide. Opa! Travou aqui só um pouquinho. Aqui. Sempre usando a margem póstero inferior da glenoide de referência. E a gente vê que realmente tem uma perda óssea. E a gente vai fazer as medidas dessa perda óssea, que é o que interessa para o nosso cálculo. Então aqui nós temos o tamanho que era a área da glenoide, o quanto teve de perda óssea, Isso aqui é feito cálculo em cima de uma fórmula, não interessa agora, a aula não é sobre isso, Mas vamos só para mostrar que dá para fazer todas as medidas. Eu posso pegar aqui e salvar essa imagem, Vou botar a imagem em foco. Tá ali com as medidas para enviar pro traumatologista. E aqui, vamos ver, por exemplo, marcaria a medida do intervalo Hill-Sachs, que é a medida ali desde a inserção do infraespinhal até a borda mais medial da lesão Hill-Sachs. E a mesma coisa a gente pode salvar a medida. Então, se eu vier aqui e pegar o resumo, estão aqui as duas medidas do resumo. Bem bonitas para enviar e daí colocar junto no laudo as informações do que for necessário para o traumatologista, com o glenoid tract, tamanho do intervalo Hill-Sachs, tamanho da perda óssea da glenoide, e isso aí vai. E então essas medidas vão poder ser feitas assim para qualquer método. Na tomografia de abdômen, se quiser medir alguma relação. A gente tem outras ferramentas interessantes aqui, por exemplo, para evitar de ter que fazendo pequenos cálculos, que nem relações que tem aí, tipo o Caton de Champ, que é... Deixa eu achar aqui de novo o joelho. Para medir a altura da patela, tem uma ferramenta muito interessante aqui de relação entre linhas, em que eu simplesmente seleciono aqui razão entre linhas. Eu boto a linha aqui até a superfície articular, outra linha aqui, e eu já tenho direto a razão. Caton de Champ de 1.3. Qualquer medida anatômica e qualquer relação anatômica que seja nesse formato semelhante ao do Caton de Champ, que é uma medida dividida pela outra, dá para ser feita com essa ferramenta. Então, só para mostrar a lista de ferramentas, aqui tem bastante coisa, ângulo de Cobb, ângulo aberto, ângulo convencional, razão entre linhas, linhas paralelas, perpendicular, polígono, muitas coisas. E, como eu disse, essa ferramenta está sempre em desenvolvimento. A gente está sempre procurando ferramentas novas para aplicar aqui na Workstation, para implementar na Workstation. A gente está sempre recebendo sugestão dos colegas. Podia fazer tal coisa. Essa aqui, o volume do elipsoide. O volume do elipsoide é uma que foi um pedido durante muito tempo, que muitas Workstations não têm. A gente está muito acostumado a ter volume do elipsoide nos aparelhos de ecografia. Todo mundo já usou, que é aquelas 3 medidas que a gente faz e ele vai dar um volume, faz as 3 medidas, ele faz a relação aqui, o volume, em 15 centímetros cúbicos. Claro que eu fiz uma coisa completamente aleatória, só para mostrar para vocês o resultado. Então, isso é outra ferramenta muito boa. Além disso, quem lauda tórax vai gostar muito também do MIP, que tem no nosso sistema. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui as ruas. Na verdade, eu até costumo usar MIP para ver fraturas pequenas, ajuda bastante. Então, por exemplo, os traumas de coluna, eu gosto de botar um MIP aqui. 8 cortes de MIP. Tá feito o MIP. Renderizado na hora, sem precisar pedir pro tecnólogo, mandar o exame de volta. Faz o MIP para mim aí, não sei quantos cortes, tal, do tórax todo. Daí volta, a gente perde tempo.
Então, só com uma workstation dessas, robusta, assim, com tanta ferramenta, que viabiliza a rotina de liberar laudos cada vez mais rápido. Entendeu? Eu olho o exame, eu dito o laudo para o computador transcreve o laudo, e quando eu libero o laudo, o exame está pronto. Entendeu? Então, num contexto de plantão, um prazo de 1 hora é enorme para laudar um exame. No nosso caso, assim, com todas essas ferramentas que dão esse potencial e essa velocidade para o médico interpretar a imagem. Então, em relação às ferramentas da Workstation, tem outras coisas, talvez, aqui que eu pudesse mostrar, mas acho que as mais interessantes eu consegui mostrar bem para vocês. Então, acho que eu vou chamar a Isabel de. Então, eu Perfeito. acho que é isso, doutor. É isso, pessoal. Para quem nos assistiu, a nossa transmissão vai ficar salva no canal da empresa, no YouTube. Então, fiquem à vontade para assistir novamente, né, em caso de dúvidas. E agradeço também a presença, a participação do doutor Marcelo. Doutor, muito obrigada. Muito obrigado, Isabel, que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar trabalhando sempre aí com a Animate e podendo ajudar a desenvolver mais essas ferramentas que facilitam o meu trabalho. Então, tá. Então, por hoje é só, galera. Obrigada pela participação. Obrigado, tchau, tchau.